nós estaremos agora com o nosso professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, professor Jorge Bacelar Gouveia, que é uma referência de direito, não só em Portugal, no Brasil, mas em todos os países lusófonos. Todos bebem da fonte do professor Jorge Bacelar Gouveia, especialmente em relação ao direito constitucional, direito internacional e direito comunitário. Então, para nós é um privilégio muito grande aqui no Brasil. Alguns, o Emanuel, não, o Emanuel já está no Brasil de novo, né? Aqui no Brasil, ter essa oportunidade de ter essa aula com o professor Jorge Bacelar Gouveia, que só seria possível se nós fizéssemos aí uma engenharia no passado, né? E agora nós temos essa oportunidade. Mas, essencialmente, a missão aqui é debater a natureza jurídica do direito comunitário e, e como ele se impõe, digamos assim, entre aspas, para o ordenamento jurídico dos Estados. Bem, todos aqui presentes estão aqui para ouvir o professor Jorge Bacelar Gouveia, não vou me delongar. Muito obrigado novamente, professor Jorge, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e, naturalmente, de uma forma muito especial, o grande amigo, o professor Wagner Menezes, que uma vez mais teve essa gentileza de me convidar para participar nesta aula aberta, no âmbito das suas investigações, que são sempre muito prolíferas e profundas, e desta vez um tema de relação do direito comunitário com os direitos nacionais. É verdade que eu comecei por ser mais constitucionalista, mas depois a maturidade da vida, vejam lá, leva-nos para sairmos do Estado, o Estado já não nos chega, e para estudarmos os aspectos que estão acima do Estado. Neste caso, a comunidade internacional e, em particular, na Europa, temos um fenómeno muito específico e muito mais profundo do que qualquer outra experiência de integração regional, que é a União Europeia. E, portanto, é com muito gosto que vos falarei um pouco sobre isso. Agradeço o convite. Também cumprimento todos os colegas que estão a assistir a esta aula e também dar os parabéns ao professor Wagner Menezes, no âmbito da sua universidade, também todas as iniciativas que têm levado a cabo. Eu talvez fizesse aqui um enquadramento em relação à matéria sobre a qual pedem para eu falar. E julgo que estou a ser bem visto e também bem ouvido, não é verdade? A matéria que eu gostaria aqui digamos, do cenário de fundo para a minha intervenção relaciona-se com o facto de hoje o direito internacional público, e portanto por isso também o direito comunitário como uma realidade, digamos, mais avançada de um direito internacional público visto à maneira clássica, mas o pano de fundo é o facto de hoje o direito internacional público ter muito pouco que ver com os primórdios deste mesmo direito internacional público, tal como nós o encontramos, ou tal como nós o concebemos a partir da Paz de Westfália, a data de 1648, Paz de Westfália, que significou a celebração de dois tratados que puseram fim à Guerra dos 30 anos. E, portanto, é essa data que se costuma considerar como sendo a data fundadora do direito internacional público próprio senso, embora evidentemente que antes disso havia relações internacionais, antes disso havia países, antes disso havia estruturas supraestaduais, o próprio direito romano tinha o jurigêncio e, portanto, o assunto do direito internacional ou as coisas relacionadas com o direito internacional não eram propriamente, antes dessa data, desconhecidas. Mas, a partir desta data, o direito internacional passa a ter características muito mais próximas daquelas que tem hoje. E, na altura, o mundo era composto, essencialmente, pelos Estados. Mas, hoje, esse direito internacional mudou substancialmente. Ele começou por ser um direito, esse tal direito internacional clássico, podemos dizer assim, um direito de natureza arbitral, um direito que apenas se destinava a garantir posições de soberania dos vários Estados e, portanto, garantir a igualdade nas relações entre os Estados, igualdade na defesa dos seus interesses, igualdade na troca dos seus interesses e na sua cooperação, portanto, relações digamos, de natureza arbitral. Digamos que o direito internacional era, digamos, um direito de natureza arbitral para dirimir conflitos ou para evitar conflitos, mas não era propriamente um direito que se imiscuísse na soberania interna dos Estados ou que limitasse o domínio reservado dos Estados. E, portanto, este foi o pano de fundo do nascimento do direito internacional público e assim foi até, eu diria, a idade contemporânea, até a Revolução Francesa e depois muita coisa que sucedeu na Europa
depois da Revolução Francesa, as invasões napoleónicas e todo um sistema que se começou a desenhar de cooperação entre os vários países da Europa e que não se iniciou, evidentemente, com o nascimento da Comunidade Económica Europeia em 1957. Muito antes disso já houve vários movimentos de cooperação entre vários países e em vários domínios no âmbito da Europa. E realmente o contraste desse direito internacional inicial em relação àquele que nós hoje temos é um contraste imenso, porque nós hoje temos um direito internacional que vive num mundo digital e num mundo globalizado. Ora, nada disso existia no século XVII, nem no século XVIII, nem no século XIX, nem até meados do século XX. E, portanto, hoje as condições de facto de vivência nas relações internacionais, as condições de relações de globalização em todos os sentidos, económicas, políticas, culturais, sociais, etc., além de um fenómeno mais recente da quarta revolução industrial, digamos assim, com a inteligência artificial, são realidades completamente distintas daquelas que nós vivíamos no início do século, no início do próprio direito internacional público. Portanto, isso significa que, na verdade, hoje este direito internacional público pouco tem que ver com essa primeira fase, que nós muitas vezes consideramos o direito internacional público clássico, e posso dar aqui alguns exemplos dessas novidades, e já vou falar em particular na questão que traz aqui, que é precisamente a questão do direito de integração regional. Mas, sobretudo no século XX, houve aqui avanços impressionantes, que de facto é preciso tomar conta e tomar nota, a matéria dos direitos humanos, a proteção dos asilados e dos refugiados, a própria proteção diplomática, o uso dos espaços num sentido mais comunitário e universalista, o Tratado sobre o Espaço Exterior, a Convenção de Montego Bay no que respeita ao direito do mar, a própria Convenção de Chicago no direito aéreo internacional. Questões do direito do ambiente começam a aparecer nos anos 60 e nos anos 70, a Declaração de Estocolmo e depois vários tratados que foram sendo feitos no âmbito do ambiente para resolver problemas concretos, o buraco da camada do ozono e as chuvas ácidas e outros problemas específicos, a extinção de certas espécies, portanto, todas as questões relacionadas com o direito do ambiente que hoje têm realmente uma projeção internacional e em vários níveis. Ou, talvez, aquilo que é mais delicado para a soberania dos Estados, a questão do uso da força, que passou a ter novos contornos com a Carta das Nações Unidas e, portanto, a questão passou a colocar-se noutros termos. Sabemos que a questão do uso da força ou o uso da guerra ou a guerra em si foi um dos temas clássicos que acompanhou sempre o direito internacional público, mas a partir da Carta das Nações Unidas passou a ter realmente contornos específicos, ainda com alguma controvérsia à mistura, com novos desenvolvimentos, como foi o caso da Segunda Guerra do Golfo. Mas mais do que isso, a questão do direito penal internacional, também que foi uma conquista recente, depois de várias vicissitudes, enfim, dramáticas para a Europa, a guerra na Jugoslávia e a sua extinção, ou a guerra do Ruanda, por exemplo, e agora com o TPI, que foi estabelecido com o Tratado de Roma de 98 e que começou a funcionar em 2002. Portanto, tudo isto são mudanças muito significativas, para além da questão dos direitos humanos que já referi, muito significativas para a construção de um novo direito internacional público, que nada tem a ver com esse primeiro direito internacional público. Portanto, um direito internacional público que vai, digamos, limitar severamente a soberania dos Estados. Se é que ainda há verdadeiramente aqui um domínio reservado dos Estados. Eu sei que a Carta das Nações Unidas, no artigo 2º, número 7, fala ainda na existência de um domínio reservado dos Estados, mas a verdade é que hoje não há praticamente nenhuma área da atividade humana que não seja contemplada por regras de direito internacional. Claro que há áreas mais internacionalizadas do que outras, e não estou só a falar no direito privado, nos negócios internacionais, mas também estou a falar no direito público. Portanto, hoje é uma inevitabilidade a existência de uma multidão de regras e de princípios internacionais que integram cada um dos setores do direito, pelo menos aqueles setores que no direito interno nós consideramos como sendo os setores clássicos. Ora, neste contexto, precisamente, aparece uma nova realidade, também no século XX, que é um multilateralismo, digamos assim, de grau reforçado, embora a ideia do multilateralismo começou logo no princípio do século XX com a Sociedade das Nações, e já antes no século XIX, através de pequenas organizações, quer no caso da Europa para a navegação dos rios internacionais, ou as chamadas uniões administrativas, a União Postal Internacional, a União Telegráfica Internacional, portanto, que apareceram como organizações, uniões administrativas, é o termo que se usava na altura, para normalizar as comunicações internacionais, que começavam a despontar o telégrafo, o telefone,
os Correios, etc., a União Postal Universal, é outra também dessa altura, portanto, a ideia de o mundo se comunicar entre si, não de uma forma bilateral, mas através de organizações que fazem, digamos, relações multilaterais, é uma ideia nova e que tem como a primeira grande expressão, ainda que pouco bem sucedida, ou não sucedida, a Sociedade das Nações. E depois temos as Nações Unidas como, de facto, a grande mãe do modelo de organização multilateral. E realmente, nesse contexto, aparecem depois, mais à frente, desejos e preocupações e necessidades de aprofundar esse multilateralismo ao nível regional, mas para além daquilo que tinha sido até então uma prática habitual, que era sobretudo o multilateralismo político-diplomático, que é disso basicamente que cura as Nações Unidas e algumas agências especializadas, em algumas áreas mais específicas, enfim, mudando aí a ideia de que a paz não é apenas a ausência da guerra, mas a paz é sobretudo também o desenvolvimento económico e social de todos os países, e num contexto ainda na Segunda Guerra Mundial muito importante, que às vezes esquecemos, que é o contexto da criação de 50 ou 60 novos Estados que acedem à independência, depois, sobretudo na África, e hoje é o Dia da África, portanto, parabéns também aos africanos, depois de África ter havido as independências de quase todos os países africanos que tornaram-se independentes depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso modificou por completo as relações internacionais, que deixaram de estar, digamos, equacionadas num eixo Europa-América, e passou também a contar com um eixo ou com um polo muito importante em África e noutros países do Pacífico que também, entretanto, ganharam as suas próprias independências e na Oceania também. E, portanto, isto, em alguns casos, este desejo, este incremento do multilateralismo trouxe o nascimento de um novo ramo do direito internacional público, que muitos autores hoje já entendem que ele já não é um ramo do direito internacional público, já é uma coisa diferente, que é precisamente um chamado direito supranacional associado às organizações supranacionais, num fenómeno conhecido por supranacionalismo. Portanto, agora as organizações, estas regionais, com uma mais forte integração, já não decidem segundo a unanimidade, já não decidem com dependência de decisões internas tomadas pelos Estados-membros, mas decidem apenas com base em maiorias, não com base em unanimidades dos Estados-membros, e decidem de uma forma unilateral, impondo as suas decisões nas ordens jurídicas dos Estados-membros, mesmo que eles nada façam ou façam alguma coisa contra precisamente os efeitos que se aplicam dentro das ordens jurídicas desses mesmos países, caso eles não discordem dessas mesmas decisões. E isto realmente traz problemas novos, este direito supranacional e estas organizações supranacionais, e de que é grande exemplo, evidentemente, a União Europeia, como sendo, modéstia à parte, sou europeísta, embora não federalista, acho que é o modelo mais perfeito ou menos imperfeito de integração e de profundidade de integração de um direito supranacional com estas características, que já se distanciou mais do que o direito que outras organizações geram, do ponto de vista do tal direito internacional clássico que é criado no âmbito das organizações internacionais. Mas reparem que este fenómeno da vinculação dos Estados a um direito supranacional, uma vinculação automática, uma vinculação que não depende da sua vontade individual perante cada ato, e os atos são praticados pela União Europeia, não é uma realidade, apesar de tudo, inteiramente nova, porque já antes disso os internacionalistas aceitavam a existência de duas realidades que já significavam a limitação do poder dos Estados, que do século XIX partiram do paradigma hegeliano da soberania absoluta para depois, no século XX, aceitarem progressivas limitações na sua soberania. E estou a referir-me ao costume internacional, que foi, no fundo, a primeira grande fonte do direito internacional, na verdade é essa, e que resolveu muitos problemas, e depois, mais tarde, num grau mais sofisticado das coisas, a aceitação de que os Estados podem ficar vinculados a tratados, mesmo que não tenham aceito ou não tenham manifestado o seu consentimento a ficar vinculados por esses tratados, as chamadas obrigações internacionais erga omnes, que é uma realidade também específica, esta um pouco mais controversa, mas também que dispensa precisamente a vontade dos Estados e eles consideram-se vinculados, mesmo que não tenham manifestado qualquer consentimento na aceitação dessas obrigações. Mas é evidente que estes casos são casos, apesar de tudo, mais marginais, e o problema coloca-se precisamente
em saber até que ponto este direito supranacional, que é gerado nestas organizações supranacionais, agora posso referir-me em particular à União Europeia, até que ponto é que este direito se vai relacionar com os direitos nacionais dos Estados-membros e até que ponto é que isto tem sido aceito e tem corrido bem do ponto de vista da convivência pacífica, digamos assim, entre um direito que hoje chamamos de direito da União Europeia, o direito comunitário é a designação mais antiga, hoje predomina a expressão direito da União Europeia, com os direitos nacionais ou direitos estaduais, se quiserem essa expressão. E tem havido vários problemas, tem havido várias vicissitudes ao longo da história da integração europeia, que começam logo, aliás, pela própria qualificação da União Europeia. Há pouco o professor Wagner Menezes referia, eu estava a ouvir a conversa anterior, referia à questão da natureza jurídica da União Europeia, e eu penso que hoje eu já tenho muitas teses sobre o assunto, e como já vi tantas teses, já estou tão baralhado que eu acho que o melhor é não qualificarmos coisa nenhuma, e portanto recordo-me um professor que uma vez disse isto e nunca mais me esqueci, que realmente a União Europeia é um OVNI, é um objeto político não identificado, e portanto, ou dito de outra forma, digamos agora mais positiva, a União Europeia é no fundo uma realidade híbrida, que tem um pouco de tudo. Tem traços de Estado Federal, isso hoje é manifesto, tem traços de Estados que intervêm no direito internacional público à moda antiga, à moda clássica, basta ver no que respeita aos tratados, os tratados só podem ser alterados, os tratados originários, o chamado direito europeu originário, com a unanimidade dos Estados-membros, isso é um aspecto que continua a ser clássico no direito europeu, e também tem traços de um certo confederalismo, portanto é uma mistura. A natureza jurídica da União Europeia, enfim, talvez se possa aproximar hoje mais de uma confederação. A federação julgo que é forçado e é com certeza muito mais do que uma organização internacional clássica, com certeza, e também mais do que uma organização internacional supranacional, pelo menos nos termos em que elas surgiram logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e que representaram a primeira fase, digamos assim, do desenvolvimento das próprias comunidades europeias, que eram 3 inicialmente e depois ficaram numa só e com o nome atribuído, aliás, finalmente, depois de muitas décadas de dúvida, porque foi o Tratado de Lisboa, de 2007, que finalmente atribuiu personalidade jurídica à própria União Europeia, que havia uma dúvida também sobre isso, porque havia as comunidades e depois havia a União Europeia, que era um nome criado para o Tratado de Maastricht, e finalmente o problema se resolveu. Mas, portanto, além da questão da natureza jurídica do direito, da organização política, da entidade política, que, enfim, vale o que vale, a discussão é uma discussão que pode cair num certo conceptualismo, não sei se isso tem muito interesse, mais do que a qualificação, interessa é o regime e os poderes que esta entidade jurídica ou pública tem em relação aos próprios Estados, em relação aos Estados-membros. E, portanto, o problema que se coloca é, de facto, a tal prevalência, o tal primado do direito europeu, ou direito da União Europeia, sobre os Estados-membros. Esse primado nunca foi afirmado nos tratados, a verdade é essa. Esteve, aliás, escrito num projeto que foi abortado de criação de uma Constituição Europeia nos primeiros anos da primeira década do século XXI, 2004, 2005, mas esse projeto, de facto, era demasiado avançado para o seu tempo e esse projeto depois correu mal e como teve 2 referendos negativos, um na França, outro nos Países Baixos, esse projeto de criação de uma Constituição Europeia, que não era uma Constituição, aliás, era um tratado, mas chamava-se Constituição, esse projeto acabou por ser abandonado e, portanto, o sucedâneo que se conseguiu fazer foi precisamente o Tratado de Lisboa, que manteve os 2 tratados originários principais, os 2 pilares, o Tratado de Roma, que passou a chamar-se Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e o Tratado de Maastricht, que passou a que manteve o nome de Tratado da União Europeia. E, portanto, essa ideia da Constituição Europeia foi abandonada, que não era bem uma Constituição em sentido técnico, mas tinha em si uma carga, evidentemente, mais federalizante do que os tratados que existiam. E isto a propósito precisamente do primado. Porquê? Porque nesse tratado da Constituição Europeia estava lá um artigozinho no princípio, nos primeiros artigos, que dizia expressamente que o direito da União Europeia prevalecia sobre os direitos nacionais. Aliás, fazendo lembrar o célebre artigo na Constituição Alemã, da Grundgesetz, que diz que o direito federal prevalece sobre o direito dos Länder. Portanto, isso estava escrito lá, preto no branco, no tal projeto de Constituição Europeia. Isso, na altura, foi muito mal recebido por vários setores, enfim, talvez mais conservadores, mais soberanistas,
também um pouco pelo Reino Unido, também que não lhe agradou muito essa solução. Portanto, esse artigo desapareceu no sucedâneo que ficou, que foi o Tratado de Lisboa, que modificou os dois tratados, não criou um tratado novo, digamos, fazendo o reset a partir do zero da ordem jurídica eurocomunitária, portanto, mas o problema do primado manteve-se, porque o primado foi afirmado uma primeira vez num famoso acórdão Costa-Enel, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, e mesmo na versão, digamos, soft, ou em que se deixou de dizer que expressamente que o direito europeu prevalecia sobre os direitos nacionais, incluindo, aliás, os direitos constitucionais, a verdade é que com o Tratado de Lisboa esse primado não consta do articulado, que foi reacertado, mas consta numa declaração que os países aceitaram, uma declaração anexa, a declaração 17, precisamente uma declaração anexa à ata final da conferência que aprovou o Tratado de Lisboa, aliás, de 13 de dezembro de 2007, e a declaração 17 precisamente diz que o seguinte, que a conferência, portanto, os países reunidos nessa conferência, lembram que, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o direito adotado pela União Europeia, com base nos tratados, primam sobre o direito dos Estados-membros nas condições estabelecidas pela referida jurisprudência. E depois há aqui a indicação de um parecer curto, que resume a jurisprudência que começou no acórdão Costa-Enel, aliás, de 15 de julho de 1964, e depois tem tido várias retomas e várias confirmações. É claro que esta declaração não tem valor dispositivo, mas é evidente que recorda este princípio do primado do direito europeu, aliás, que corresponde a uma das fontes do direito da União Europeia. A União Europeia não é apenas nas suas fontes, como direito originário composto pelos tratados, mas os princípios gerais do direito comunitário ou do direito europeu também são considerados, especificamente pela doutrina e sobretudo pela jurisprudência, porque tem a última palavra, são considerados como as fontes do próprio direito europeu. E, portanto, com esta, mesmo sem uma declaração expressa a respeito do primado, o problema do primado existe sempre, porque, além do mais, se não existisse o primado do direito europeu, seria, na prática, impossível manter a coesão e a consistência de um funcionamento, de um conjunto de regras que fossem comumente aceitos por todos os Estados-membros, se depois cada um pudesse, digamos, legislar para o seu lado, não estando interessado em cumprir regras que se impusessem a todos de uma forma comum. E, portanto, o próprio princípio do primado, aliás, como a jurisprudência tem vindo a dizer por diversas vezes, é, no fundo, uma necessidade, mesmo não estando escrito, e não está, mas é uma necessidade existencial de sobrevivência do próprio direito comunitário. Se ele não existisse, o direito comunitário ficaria esfrangalhado, ficaria estilhaçado, e não seria possível conceber um direito comunitário sem a existência deste primado. Portanto, este é que é um ponto que tem sido, digamos, tem sido referido, mas ainda assim a questão não ficou resolvida. Por um lado, há pessoas que se assustam com esta ideia do primado do direito comunitário sobre o direito dos Estados-membros, mas eu talvez relembrasse que a questão pode ser vista de uma forma mais suave, para evitar estes sustos maiores que certos autores, certas pessoas mais soberanistas possam ter. É que, desde logo, há um aspecto muito importante, é que os direitos nacionais, a começar pelo direito constitucional, que é um direito nacional, portanto é o topo da ordem jurídica estadual, os próprios direitos nacionais e o poder constituinte também não são ilimitados. O poder constituinte dos Estados também tem que obedecer aos chamados limites transcendentes ao poder constituinte. Portanto, não é só um problema de o direito constitucional ou as constituições estarem subordinadas ao direito da União Europeia, é que as próprias constituições já estão subordinadas a outros direitos. Neste caso, a um jus cogens internacional, se assim se quiser, a normas de direito natural, a normas de direito suprapositivo. Portanto, o problema não é um problema especificamente do direito da União Europeia implicar e restringir o direito constitucional dos Estados, mas é um problema geral porque o direito constitucional dos Estados já está ele próprio restringido e, aliás, esses limites também se aplicam eles próprios ao próprio direito da União Europeia, porque, tal como os direitos nacionais, também estão submetidos a esses valores e a esses direitos que são comuns aos Estados e agora também à comunidade internacional no seu conjunto, aliás, comunidade internacional de direito, que também começamos a dizer as coisas nestes termos, e, portanto, esses valores, esses princípios e esses direitos humanos também se impõem à própria comunidade internacional no seu conjunto, que também deve ser ela própria, como antes, com o constitucionalismo foi o Estado, passou a ser um Estado de Direito, agora
comunidade internacional também passa a ser uma comunidade internacional de direito. Isto por um lado. Por outro lado, também é preciso dizer que a questão do primado pode não ser um primado absoluto, pode ser um primado que nós dizemos mitigado ou relativo. Por exemplo, um primado, porque esse problema já se coloca ao nível do direito internacional público clássico, um primado apenas sobre uma parte da ordem jurídica nacional e não sobre a Constituição. É verdade que o primado do direito comunitário pretende ser absoluto, isso é verdade. Mas uma parte do problema resolve-se apenas entendendo esse primado como um primado relativo em relação ao direito legal, ao direito ordinário, e não em relação ao direito constitucional. Aliás, o próprio Brasil deu uma expressão muito importante a isso, quando fez a emenda 45, que alterou precisamente o artigo 5º da Constituição Federal, aceitando precisamente que pudesse haver tratados internacionais com valor constitucional. E, portanto, eu tenho acompanhado no Brasil as questões que têm sido muito, enfim, levantadas e que hoje me parece que é pacífico, a ideia da supralegalidade do direito internacional, que antes o Brasil não entendia assim. A ideia de que o direito internacional deve prevalecer sobre as leis internas, ainda que se entenda que não prevalece sobre a Constituição, a não ser nos casos em que sejam os tratados aprovados por maioria de 3/5 e sejam tratados em matéria de direitos humanos, podendo equivaler a emendas constitucionais. Mas, portanto, esse debate que o Brasil fez, aliás, Portugal também fez nos anos 80, para aceitar a supralegalidade, ou como vocês dizem, a convencionalidade, a supremacia das convenções internacionais sobre as leis internas ordinárias, é um debate que hoje é um debate pacífico. E, portanto, se o primado do direito da União Europeia for entendido como um primado sobre as leis ordinárias internas, isso não suscita nenhum drama, nem nenhum problema de maior. Aliás, não só é o vosso artigo 5º, no parágrafo 2º, que precisamente estou aqui a procurar, que refere exatamente, e portanto que aceita o alargamento dos próprios direitos fundamentais que tenham origem noutros tratados. Aliás, o parágrafo 3º depois completa essa referência, como aliás a própria Constituição Portuguesa também o diz, no artigo 16, reconhecendo a possibilidade de o catálogo de direitos fundamentais da Constituição Portuguesa poder ser acrescentado por outros direitos que tenham uma proveniência no próprio direito internacional e, sobretudo, nos tratados internacionais. Então, se assim é, onde é que está então o problema? Será que o problema continua a existir? Ou é um problema, digamos assim, só de ciúmes e de invejas entre constitucionalistas, internacionalistas e comunitaristas, digamos, neste diálogo científico que às vezes não é pacífico sobre o lugar de cada um e a importância de cada um. Aliás, como há pouco dizia um colega vosso, precisamente a questão que se coloca é que, sendo certo que este princípio do primado, não estando escrito, mas integra o chamado adquirido comunitário, aqui communautaire, os Estados, ao aceitarem a própria integração europeia, sabem que esse primado passa a aplicar-se a eles quando eles entram na União Europeia, porque eles sabem ao que vão, não vão ao engano. Sabem que ao entrarem na União Europeia ficam automaticamente limitados nas regras que aceitaram cumprir. E, aliás, agora com o Tratado de Lisboa até o problema se ficou resolvido. Aliás, o Reino Unido já fez essa experiência e que antes não existia, que era saber como é que se saía da União Europeia. Sabia-se como é que se entrava, mas não se sabia como é que saía. E precisamente o Tratado de Lisboa, depois de muita polémica, aprovou uma cláusula, até parece que estava a prever aquilo que ia acontecer com o Brexit, e na verdade o Brexit aconteceu, para a grande tragédia, acho eu, da Europa, e não sei se para o próprio Reino Unido, mas a verdade é que passou a estar consagrada uma cláusula de saída voluntária dos tratados comunitários, e precisamente os países, assim como entram, nesse caso para entrar tem que ser uma vontade unânime de todos os outros, podem sair pelo seu próprio pé, neste caso com uma saída unilateral, embora cumprindo alguns requisitos que estão estabelecidos nessa cláusula de saída voluntária. E, portanto, digamos, desse ponto de vista fica acautelada a soberania, porque, no fundo, o primado é uma consequência de uma decisão constituinte, de um consentimento inicial de autovinculação da ordem jurídica nacional em relação à ordem jurídica comunitária. Isto é verdade, mas ainda assim não tem sido suficiente, porque há autores que entendem que a questão não é assim tão clara. Porquê? Porque pode haver um conjunto de decisões
que saia do controle dos Estados, porque a própria ordem jurídica comunitária tem tribunais próprios. É o caso do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o principal tribunal, o Poder Judicial da própria União Europeia. Portanto, e se a última palavra é dada a um Tribunal de Justiça da União Europeia que não integra o Poder Judicial dos Estados, então a última palavra sobre quem tem razão não está nos Estados, mas está na própria União Europeia. Portanto, isto começou a suscitar alguns problemas, porque o assunto nunca foi encarado assim, de uma forma expressa, pelos Estados-membros. Aliás, isto começou sobretudo quando os tratados europeus começaram a ter uma maior integração económica, política e até monetária, a partir precisamente do Tratado de Maastricht, que criou uma moeda única, que criou um maior aprofundamento na União Económica e uma união mais política, a cidadania europeia. E houve célebres decisões, sobretudo as decisões do Tribunal Constitucional Alemão, Maastricht I e Maastricht II, que conseguiu arranjar um compromisso entre, por um lado, cumprir um primado do direito da União Europeia, mas, por outro lado, também não postergar, não pôr em causa a lei fundamental alemã como sendo a lei máxima da ordem jurídica alemã e, portanto, tentando aqui uma conciliação possível e, no fundo, dizendo que o problema deve ser reduzido nos seus possíveis danos, porque os danos que podem aparecer são danos muito reduzidos. Desde logo não há danos, aliás, o próprio professor Wagner estava a falar sobre isso, nunca haverá danos, evidentemente, em matéria de direitos humanos, porque em matéria de direitos humanos a lógica não é uma lógica de prevalência nem hierárquica, é uma lógica de aplicação mais favorável dos direitos humanos e, portanto, evidentemente que digamos, os direitos humanos são aplicados, não interessa se eles são aplicados, não interessa se eles estão na Constituição ou se estão num catálogo europeu, como nós já temos, que é a Carta de Direitos Fundamentais, também aprovada com o Tratado de Lisboa, ou se estão nos tratados internacionais, os pactos, por exemplo, de direitos civis e políticos, isso não interessa nada. O que interessa é aplicar o direito que seja mais favorável aos cidadãos, independentemente de eles estarem consagrados ou em normas constitucionais, ou em normas internacionais, ou em normas europeias. Portanto, o problema da hierarquia não se coloca, visto que se adota um princípio de aplicação mais favorável ao cidadão e, portanto, aplicar-se-á o direito ou os direitos que forem mais benéficos e forem em maior número em favor dos próprios cidadãos. E, portanto, isto quer dizer que o problema do primado do direito da União Europeia não é um problema grave, desde logo, porque não vai ter que ver com as garantias dos direitos das pessoas, e, portanto, isso é uma questão essencial num Estado de Direito, é que esses direitos sejam consagrados, portanto, na sua plenitude máxima. Pelo contrário, aí, digamos, a abundância ou a superabundância de catálogos, mesmo externos, até beneficiará sempre os cidadãos ao nível da ordem jurídica interna. O problema poderá ser um problema de outra natureza, que é um problema de conflito de competências que tenham sido delegadas ou não delegadas ou transferidas entre os Estados-membros e a ordem jurídica europeia. Sobre isso, como é que a questão tem sido resolvida? Claro que quando há um tratado que avança um pouco mais na integração europeia, a resposta tem sido sempre uma resposta preventiva. Os Estados-membros modificam as suas constituições para que o tratado, ao ser ratificado, não entre em colisão com as suas constituições. Aliás, nós fizemos isso quando precisamente foi aprovado o Tratado de Maastricht, em 1992, porque extinguimos o Banco Central Português. O Banco de Portugal deixou de existir na Constituição, ele estava consagrado com esse nome, aliás, na nossa Constituição. O escudo deixou de ser referido pela Constituição como uma moeda portuguesa e adotou-se depois uma cláusula geral de que o Estado português poderia vincular-se ao Tratado de Maastricht na lógica da cidadania europeia e na lógica de uma integração que fosse mais aprofundada em matéria de circulação de pessoas, de justiça, segurança e liberdade de circulação de pessoas, como também nas matérias de natureza económica. E, portanto, desse ponto de vista, muitos países fizeram alterações constitucionais anteriores ao ato de ratificação e, portanto, evitando, de uma forma preventiva e inteligente, qualquer eventual conflito da sua Constituição com as normas do direito comunitário originário
que estava a ser, digamos, reformulado com um tratado que estivesse a ser discutido. Ainda assim, a questão não desaparece, porque, no caso português, nós fizemos uma alteração, um acrescento ao artigo 8º, que pretende, no fundo, conciliar um pouco na lógica da decisão dos tratados, da decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, Maastricht 1 e 2, que é a lógica de fazer aqui um compromisso entre, por um lado, aceitar a prevalência da Constituição naquilo que seja mais essencial à comunidade política, em matéria de direitos fundamentais, mas aceitar, evidentemente, uma autorrestrição das competências estaduais em função do exercício das competências que foram delegadas para a União Europeia. E, portanto, nós aqui em Portugal acabámos por ter uma solução que ficou vertida na nossa Constituição, aliás, um artigo que tem sido objeto de muita crítica e de muita controvérsia, que eu vou passar a ler, artigo 8º, número 4, e que diz o seguinte: as disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, portanto, direito originário e direito derivado, ainda por cima, no exercício das respectivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União Europeia, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Portanto, no fundo, uma no cravo, outra na ferradura, como se diz em bom português, e, portanto, no fundo, há aqui uma ideia de agora aceitar um primado também constitucional, não apenas um primado supralegal. Já estamos mais à frente, portanto, a cedência é maior, mas ainda assim o primado constitucional não é absoluto, porque há uma reserva que o Estado português coloca e em relação à qual não aceita que os tratados comunitários, mesmo os originários, possam ser prevalecentes, que é com o tal respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, que é uma fórmula, digamos assim, mágica, que o legislador constitucional arranjou, que até, no fundo, acaba por liquidar a utilidade do artigo, porque, precisamente, um dos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático é o princípio da soberania. Ora, portanto, mas como este princípio está a pôr em causa a soberania constitucional, porque está a aceitar que normas externas prevaleçam sobre a própria Constituição, mas depois o próprio artigo diz que isto não é possível, porque deve prevalecer o princípio da soberania constitucional. Portanto, o artigo afirma na sua primeira parte algo que depois é contrariado pela parte final, precisamente quando faz uma remissão para uma cláusula geral de princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Enfim, isto é uma das interpretações mais radicais, que não deixa de ter a sua graça, digamos assim, do ponto de vista da hermenêutica constitucional, mas talvez não seja, porventura, a solução mais adequada, porque esta solução significaria, digamos, o suicídio do próprio artigo, que foi acrescentado, e, portanto, no fundo, isto é uma cláusula de cautela para uns casos que eu acho que são sempre hipotéticos e académicos, em que a União Europeia exercesse uma competência de uma forma descontrolada e de uma forma materialmente injusta em relação às tradições constitucionais e à própria identidade constitucional dos Estados-membros. E penso que essa questão nunca se colocou, e até porque nem se vai colocar agora, porque precisamente uma das conquistas do Tratado de Lisboa foi, embora não seja aplicável a todos os Estados, mas foi ter tornado a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que foi declarada em Nice, como uma mera declaração política, tornar essa Carta obrigatória, vinculativa para os Estados-membros, sobretudo no âmbito das relações jurídicas dentro da União Europeia e no âmbito do poder que se exprime ao nível do poder político europeu, digamos assim. E, portanto, isso também, no fundo, atenua a dificuldade, porque, digamos, como essa Carta também faz parte do direito europeu originário, e essa Carta, no fundo, tem que ver com os tais princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático, separação dos poderes, princípio democrático, princípio da legalidade, princípio da responsabilidade, etc. Portanto, digamos, um ato desses que pudesse pôr em causa esses valores seria com certeza contrário a estes princípios do Estado de Direito Democrático em Portugal, mas antes disso seria sempre contrário ele próprio a princípios fundamentais do próprio direito europeu e, portanto, seria sempre invalidado pelas instâncias europeias lá no âmbito europeu antes de poderem fazer danos nas ordens jurídicas nacionais. E, portanto, este é o ponto da questão. Claro que esta questão em si tem sido resolvida de uma forma razoável, tirando um outro episódio, o Tribunal Constitucional Alemão nos últimos tempos tem tomado algumas decisões que têm sido controversas, sobretudo agora
aquela decisão de saber se era legal a criação de um fundo na Europa para financiar o pagamento das vacinas no âmbito desta pandemia, mas, portanto, tem havido algumas dúvidas, mas, em geral, eu penso que a solução tem sido uma solução preventiva e, por outro lado, tem havido também alguns cuidados de não permitir o exercício excessivo de competências que, aliás, se submetem elas próprias. Agora, a novas regras que o Tratado de Lisboa trouxe, regras de proporcionalidade e, por outro lado, regras de taxatividade na lista das competências que são delegadas na União Europeia, para evitar aquilo que muitos países criticavam, que era o exercício de cada vez mais amplo de competências que eram retiradas aos Estados e que estavam a ser transferidas de uma forma implícita, ou pelo menos estavam a ser exercidas de uma forma implícita, no âmbito europeu, e com isso esvaziando a soberania dos próprios Estados-membros. Mas claro que, como disse, isto tem depois por trás ou por baixo, tem uma questão política, que eu acho que essa aqui é a questão que está em cima da mesa, que é saber se pretende uma Europa tal como ela está, ou se pretende uma Europa federal. E esse é que é o grande problema. Eu acho que é um problema que não tem solução, porque eu acho que é impossível criar uma Europa federal, porque das várias vezes que se tentou aumentar o poder das instituições europeias, houve sempre reações adversas que trouxeram consequências catastróficas. Aliás, isso viu-se na Constituição Europeia, em que 2 países em referendo votaram contra, e o Reino Unido também ia votar, só que o Reino Unido, enfim, sempre pragmático, esperou que os outros fizessem a despesa, já não teve necessidade de fazer o referendo porque o Tratado Constitucional estava morto, era um nado morto. Agora o Reino Unido saiu, em parte por estas questões, não apenas por isto, mas em parte por estas questões, por não concordar com um rumo federalizante que a União Europeia estava a ter, e sobretudo com o domínio de certos países, que são os países mais poderosos da União Europeia, que são sobretudo o eixo-franco-alemão, a verdade é essa. Portanto, se de novo, se tentar outra vez, digamos, uma reforma das instituições europeias no sentido federalizante, penso que haverá de novo problemas e, portanto, a União Europeia terá sempre dificuldades de caminhar para um Estado federal. E, portanto, acho que a solução é uma solução que está bem assim, é uma solução híbrida, com certeza, que pode gerar dúvidas, mas que, apesar de tudo, tem vindo a resolver alguns problemas, embora, enfim, neste caso, por exemplo, da pandemia, enfim, acho que as coisas não correram lá muito bem, mas, mais do que isso, julgo que é muito difícil de aumentar os poderes da União Europeia. Claro que há pessoas que falam muito na necessidade de federalizar o sistema bancário, é outra vertente também que está em cima da mesa, mas eu penso que não há qualquer, digamos, não há, digamos, um poder político constituinte ou um poder político favorável a isso. Isto é, não há um povo europeu, a verdade é essa. Pode haver um Parlamento Europeu, sim senhor, com deputados eleitos por cada um dos países, mas os povos, eu como português não me sinto representado pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu não me representa. O Parlamento Europeu não representa os povos dos Estados. E, portanto, isto é um problema político inominável. E, portanto, a partir do momento em que os cidadãos europeus não se sentem representados como europeus por instituições europeias, a criação de um Estado europeu é absolutamente inviável. E já tivemos muitas experiências de anos que passaram, mas penso que isso é uma realidade que, sinceramente, muito dificilmente no futuro se caminhará. E, portanto, aquelas ideias um pouco mais fantasmagóricas dos Estados Unidos da Europa, isso então é de arrepiar, porque isso não tem qualquer possibilidade de um dia poder ser reconhecido, a meu ver, no âmbito europeu. E, portanto, essa é a minha opinião. Eu não sou anti-europeu, pelo contrário, acho que, no caso português, então, acho que está à vista os benefícios que a integração europeia trouxe para Portugal, aquilo que nós éramos antes de 1986 e aquilo que nós somos hoje, acho que isso está à vista. Em grande parte, eu diria 80% das reformas que foram feitas em Portugal, reformas políticas e económicas, foram impostas pela União Europeia, porque internamente não teríamos essa possibilidade, acho eu, embora seja sempre difícil fazer raciocínios hipotéticos. Portanto, acho que Portugal beneficiou muito da integração europeia, embora nós tenhamos uma outra vertente que às vezes é esquecida, que também tem sido muito importante, talvez nos últimos tempos não muito ativa, que é a nossa vertente lusófona, precisamente cooperação com o Brasil e cooperação com os países africanos de língua portuguesa. Mas, portanto, mais do que isto será difícil, porque mais do que isso significará um domínio ainda maior, avassalador, das grandes economias europeias portanto, que vão esmagar as economias dos Estados mais pequenos e os valores culturais dos Estados mais pequenos. E depois,
há de outra coisa muito interessante de última hora, que é com o alargamento em 2004 a 10 novos países, entrou todo um conjunto de países da Europa de Leste que perceberam logo aquilo que os países que entraram mais tarde da Europa Ocidental não perceberam. Foi o caso que Portugal não percebeu, que foi ter percebido que a União Europeia estava desequilibrada e estava, no fundo, dominada por um eixo franco-alemão. E, portanto, nós temos agora, no fundo, vários contrapoderes da União Europeia que são muito importantes para manter esse tal equilíbrio e, sobretudo, serão um muro, acho que inexpugnável, que vai evitar a criação de um Estado federal, que é o caso, sobretudo, de um grande país da Europa de Leste. Agora, a Europa de Leste é sentido geográfico, não sentido político, que é a Polónia, que é um dos grandes países europeus, são 40 milhões de habitantes. A Alemanha, o maior, 80 milhões, a Itália e a França, 60 milhões, mas depois vem a Polónia, 40 milhões, e a Espanha, 40 milhões. E, portanto, acho muito difícil, com a Polónia e vários países da Europa de Leste com uma lógica mais soberanista, acho impossível a criação de um Estado federal europeu. E, portanto, estas são as minhas considerações e agora à vossa disposição para algumas respostas, ainda que eu depois daqui a pouco tenha uma aula, por acaso, para um doutoramento em Moçambique, precisamente, na Universidade Católica de Moçambique, mas ainda tenho aqui alguns minutos para poder estar convosco e, de novo, agradecendo o amável convite da professora Wagner Menezes, sempre irrecusável, e à vossa disposição, e eu já percebi que estão muito por dentro do assunto pela conversa que pude acompanhar antes desta minha intervenção. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso professor catedrático, professor Jorge Bacelar Gouveia. Excelente, professor, muito bom ouvir. Senhor, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com os nossos pesquisadores. E temos aqui presentes não só os alunos da pós-graduação, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas diversos professores do Brasil todo que aceitaram o convite, que vieram aqui, nosso muito obrigado. E dizer que é sempre muito bom ouvi-lo. Eu, particularmente, já acrescentei aqui nos meus estudos coisas novas, então sempre eu estou a aprender com o senhor. Então, nós temos poucos minutos para 1 hora, quando nós encerramos, 10 minutos, mas eu não poderia deixar de encerrar sem que eu abrisse a oportunidade dos nossos alunos fazerem perguntas rápidas e objetivas em uma rodada só. Eu já agora permito cumprimentar aqui o professor Sérgio Abreu, que está a falar-nos de Porto Alegre, possivelmente, Rio Grande do Sul, não é verdade? Exatamente. Um abraço para o professor Sérgio, também conheço bem. Saudação ao Sérgio, querido. Vamos lá. Obrigado, Sérgio, por ter vindo. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. O professor Wagner tem aqui uma plateia muito ilustre. Temos aí. Excelente jurista. Não, professor Jorge. Em qualidade, em quantidade e em qualidade, não é só em quantidade. Vieram lhe ver, professor Jorge. Não, isso é bondade sua. Eu só conduzo aqui os debates. Vamos lá, então. O professor Luciano Meneghetti se inscreve aqui, ele teria uma observação para fazer, um apontamento crítico, na realidade, sim, sobre a União Europeia. Fica à vontade, professor Luciano. Pode escrever aqui no chat, se quiser, eu já abri aqui o chat. Acho que Sim. Bom, muito obrigado, professor Jorge, pela excepcional fala, né, muito lúcida, muito didática, acerca da União Europeia. E antes da fala do senhor, nós ouvíamos a professora Elizabeth Ascioli falando sobre algumas questões relativas à União Europeia, e ela citou, em específico, a dificuldade que a Europa está tendo, né, de resolver a questão do problema dos refugiados, né? E eu queria, na verdade, ouvir o seu posicionamento acerca disso, uma vez que, aparentemente, soa, né, que a Europa ela tem muita dificuldade, então, em resolver essa questão, embora já haja um direito dos refugiados aí no plano internacional, há convenções regionais específicas, como a Convenção da África. Como o senhor vê possível a Europa, pelo menos mitigar essa questão dos refugiados no tocante a tantas violações como nós temos visto rotineiramente, né, desses povos,
a proibição de entrada, os países não querendo recebê-los. Então, eu queria ouvir a posição do senhor sobre esse assunto. Desde já agradeço, professor. Muito obrigado, professor Luciano. Acho um excelente tema. Só um minutinho. Isso, Sim. professor Jorge. Nós temos mais uma pergunta do Paulo. Perdão em lhe interromper. Sim, claro. Paulo também vai fazer uma pergunta. Professor, vou aproveitar e fazer uma pergunta. Agradeço a presença do senhor. Sempre acompanho os livros do senhor quando escrevo, que eles chegam em muita boa hora aqui no Brasil também. Professor, meu questionamento é um pouco mais relacionado à atividade comercial nesses momentos de integração. O senhor acha que quando a gente pensa numa integração regional, a gente pode de alguma forma afetar os direitos de desenvolvimento daqueles países em que a atividade empresarial ela ainda está em mais desenvolvimento, ao passo que aqueles em que tem uma atividade mais desenvolvida vão ter a possibilidade desse mercado comum? Essa é uma preocupação que sempre me vem quando a gente pensa em integração, se a gente não ia dificultar o desenvolvimento de alguns estados em alguns aspectos. Uhum. Muito bem. Muito bom, acho que é isso. Vamos lá. Muito obrado. Agradeço também ao professor Paulo Oliveira a sua pergunta. Esta é mais difícil do que a primeira, mas vou tentar responder. Primeiro, professor Luciano, a questão de base, enfim, é uma questão jurídica, claro que tem o seu grau de artificialismo ou de construtivismo. Qual é o problema? É que um refugiado não é um imigrante. Um refugiado ou um asilado político é alguém que foge de um país porque no seu país de origem corre o risco de morrer pela causa da luta pela paz, ou pelo Estado de Direito, ou pela liberdade, ou pela democracia. Esse é o conceito clássico de asilado político. Ora, os imigrantes não são isso. Os imigrantes são pessoas que saem dos seus países, com todo o direito e com todos os dramas que têm, com certeza, mas saem dos seus países para melhorarem a sua vida económica e social. Não, e muitas vezes saem de países que não são ditaduras. Podem ser países pobres, podem ser países em vias de desenvolvimento, mas não são ditaduras necessariamente. Portanto, esta é uma das questões. Portanto, e é uma questão que se coloca sobretudo com os imigrantes africanos. Só que o problema depois complicou-se com a guerra da Síria, porque precisamente na guerra da Síria já era um problema de asilo político, porque evidentemente as pessoas fugiam de não quererem ser mortas, ainda por cima, em alguns casos, com o uso de armas químicas, o que é inacreditável, na guerra da Síria. E, portanto, as coisas misturam-se nestes termos. Depois, por outro lado, também na Europa, essa que é a verdade, têm crescido movimentos e partidos, aliás, que estão sempre a subir, digamos, partidos de direita, alguns de extrema-direita, mais nacionalistas, que entendem que os imigrantes que querem acercar-se da União Europeia lhes vão roubar os empregos e que vão, por um lado, a questão económica, mas é uma questão mais séria do que essa, vão pôr em causa a homogeneidade cultural e até religiosa de algumas comunidades. E, portanto, sobretudo, estes imigrantes que normalmente que vêm do Norte de África, do Magreb, são predominantemente muçulmanos, e também da Ásia Menor, também são predominantemente muçulmanos, e, portanto, além da questão económica, há também uma questão também de identidade e de conflito étnico-religioso que se vai estabelecer dentro da própria Europa. Portanto, a questão é uma questão que pode ser vista sob várias perspectivas e não apenas uma perspectiva económica. Agora, eu acho que, julgo que a Europa não pode, evidentemente, esquecer-se de que ela própria também foi o produto de várias vagas migratórias, não é? Portanto, aliás, não há propriamente, digamos, aliás, como se dizia, a certa altura, talvez de uma forma pouco feliz, no preâmbulo da tal Constituição Europeia abortada, a certa altura dizia-se que a Europa tinha sido um corredor em que passaram vários povos de várias nações, desde a parte romana, depois as invasões bárbaras, portanto, era assim um corredor de passagem de muita gente. E é verdade que, de facto, a Europa nasceu a partir da Idade Média e Idade Moderna, com a construção dos Estados-nação, com base em múltiplas nacionalidades. Isso aí e múltiplas línguas. Aliás, a União Europeia tem 22 línguas oficiais. Embora, enfim, o predominante seja o inglês e o francês, mas são 22 línguas oficiais, se não estou em engano. Portanto, eu acho que a Europa não pode esquecer isso e, portanto, no fundo, o acolhimento desses países tem que ser ponderado, e aí é que se vê a diferença entre os partidos de esquerda e de direita, porque os partidos da direita têm uma visão restritiva dessa imigração e os países de esquerda têm uma visão mais
digamos, facilitista ou mais laxista dessa mesma imigração. Mas eu acho que, apesar de tudo, é preciso distinguir a imigração verdadeiramente dos imigrantes que são asilados políticos e em condições particularmente difíceis. Acho que esse é um problema. O outro problema é um problema económico. A União Europeia tem também tentado uma outra estratégia, a meu ver, parece-me bem, que tem a ver com duas coisas muito importantes. Por um lado, assegurar que as pessoas não morram pelo caminho, que é uma desgraça. Portanto, todos nós temos a imagem daquele bebê que chegou a uma praia europeia e que faleceu, não é? Essa imagem horrível que nos marcou a todos. Por um lado isso, portanto, que o Mediterrâneo não seja um cemitério de imigrantes, que é o que tem sido, infelizmente, e digamos, vítima de grupos que, enfim, que vendem ilusões, muitas vezes vendem viagens para a morte a muitos imigrantes africanos. E, por outro lado, tentar ir à origem, na fonte, e ajudar esses países a desenvolverem-se para diminuir a apetência dos seus povos para emigrarem para a Europa. E, portanto, mas como imaginam, isto não se faz de um dia para o outro, e é uma questão muito complicada, porque o próprio Norte da África tem tido vários problemas, porque as coisas estavam muito mal, houve uma primavera árabe que depois também correu mal, como sabemos, e, portanto, há uma série de dificuldades próprias, e sendo certo também que é uma região que também tem sido agitada pelas grandes potências, e a Europa não consegue, na maior parte dos casos, ter uma voz comum do ponto de vista da sua política externa e muito menos da sua política mediterrânica. E, portanto, isso também é outro problema, acho que prova que nunca chegaremos a uma federação, é a incapacidade da Europa, embora haja um serviço diplomático hoje europeu, mas será incapaz de ter uma voz única nas grandes questões que se colocam à discussão europeia, e uma delas é a política em relação à migração e a política quanto ao Maghreb, quanto à Ásia Menor e quanto aos países do Mediterrâneo. Portanto, eu veria as coisas assim. Eu penso que aqui eu acho que aqui temos de ter uma atitude um pouco de prudência, de equilíbrio. Eu acho que a questão dos imigrantes chegarem aqui e roubar os empregos aos que cá estão, acho isso uma ideia absurda, porque há sempre necessidade de pessoas, não é isso que está em causa. Eu acho que isso é uma fantasia de partidos de extrema-direita. Na verdade, eu acho que é uma fantasia de partidos de extrema-direita, mas isso não deixa de ter um grande impacto na opinião pública. Há pessoas que acreditam nisso. E os partidos de direita estão a crescer à custa disso. Eu acho que o problema é mais outro. É um problema depois de, digamos assim, de conflito identitário que muitas vezes pode surgir nessas comunidades. Porque, sobretudo, a França é de todos os países que tem o maior número de muçulmanos, que já tem uma larga percentagem de pessoas que são muçulmanas. Nada contra os muçulmanos, evidentemente, respeito. São nossos irmãos na fé. Pelo menos na fé num Deus único. Mas, por exemplo, no outro dia disseram-me que a maior parte das pessoas que nascem na Bélgica já têm nomes muçulmanos, não têm nomes cristãos. Não sei se sabiam disso. E, portanto, nós estamos, digamos, a enfrentar aqui uma outra realidade, que é uma realidade que está muito para além da questão económica e que pode chegar a uma questão, digamos, de identidade, digamos, de identidade europeia. Eu não estou a dizer que há uma identidade europeia, porque eu tenho dúvidas sobre o que é a identidade europeia. Eu sei que há valores europeus comuns, um certo humanismo europeu, isso sim, um humanismo cristão, provavelmente, isso sim, mas não há propriamente uma identidade única europeia. Há identidades europeias, ou há nações europeias, ou há uma Europa que tem valores comuns, mas não são propriamente iguais. Mas a verdade é que estas culturas são todas elas muito diferentes da maior diferença que existe entre cada um dos países da Europa. E, portanto, isso levanta aqui um problema complicado e sério. Em relação ao professor Paulo Oliveira, também agradecendo a sua pergunta e agradecendo também nos contactos que tivemos, foi aqui o ponto de contacto nas nossas conversas para chegarmos até esta aula aberta. Quer dizer, a questão do investimento das indústrias que se instalam aqui, temos duas perspectivas. Claro que isto para fora da União Europeia, o problema não é muito da União Europeia, porque fora as indústrias fazem os negócios e investimentos que entenderem. Depois, quem quiser investir na União Europeia tem, evidentemente, vai enfrentar regras comuns. Nós temos, por força da União Económica, nós temos uma pauta aduaneira comum, não há quaisquer restrições nas 4 liberdades, que já conhece, de circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais e de serviços, portanto, liberdade de estabelecimento, e, portanto, digamos, a Europa é um espaço único
do ponto de vista económico, mas eu penso que essa era a sua dúvida, se bem percebi, mas é evidente que esse espaço único europeu, quando houve a adesão de novos países, foi sobretudo um espaço que serviu para aumentar os mercados dos países mais desenvolvidos dentro da União Europeia, evidentemente. E, portanto, basta ir aos países que eram de leste político, mas continuam a ser de leste geográfico, a Hungria, a Roménia, enfim, a Bulgária, depois os mais pequenos, os outros países, a Eslovénia, a Croácia, etc. Enfim, a Croácia não faz parte, ou penso que já faz parte agora. Portanto, estes países, ou aqueles que estão para entrar, nós vemos, o que é que nós vemos nesses países? Vemos as grandes empresas alemãs e francesas instaladas, não vemos mais ninguém. E, portanto, estes países foram sobretudo vistos pelas grandes potências europeias como um novo mercado apetecível e, sobretudo, digamos, apetecível e tenrinho, porque não tinha nervo, era só chegar e montar as fábricas, era só chegar e produzir, ainda por cima, pagando menos, porque o nível económico era mais baixo, pagando menos salários, mas produzindo produtos com a mesma qualidade, com enormes ganhos, evidentemente, junto desses países. Claro que isso agora já vai se modificando, mas a verdade é que a igualdade e digamos, um mercado económico igual e formal é uma coisa e outra coisa é um mercado real em que não é igual, em que o salário mínimo não é igual. Aliás, Portugal é um dos países da Europa que tem um dos salários mais baixos, o salário mínimo mais baixo europeu, e portanto nós continuamos a assistir, mesmo a países que já entraram há muito tempo, continuam a ter condições de vida muito mais baixas do que noutros países. E, portanto, o problema é que, digamos, a implantação de um mercado único e uma união económica, digamos, quase total, quase bancária, digamos assim, ainda não é, mas é quase, na prática veio favorecer as grandes empresas que pertencem aos grandes países, aos grandes potentados económicos, prejudicando, evidentemente, os outros países, e sendo mercados apetecíveis e assim sem qualquer protecionismo e, portanto, sendo presas fáceis, digamos, das grandes empresas que se instalavam e que se instalam nesses grandes países. Esse é outro problema, claro que é um problema que se vai resolvendo com o tempo, através da concorrência, mas isso demora gerações e Portugal também tem sido vítima disso e de facto é pena que assim seja, mas também não vejo uma alternativa que seria uma alternativa protecionista dentro do próprio espaço europeu. Isso penso que seria absolutamente irrealista, porque isso seria uma contradição com a própria lógica da própria União Europeia, neste caso uma União Económica Europeia. Muito bem. Espero ter respondido às vossas dúvidas. Gostaria de agradecer as perguntas do Luciano, do Paulo, aproveitar para agradecer novamente a generosidade do professor Jorge Bacelar Gouveia, de dedicar 1 hora do seu tempo, que é uma agenda concorridíssima. O professor Jorge é um doutrinador influente não só em Portugal, mas tem uma agenda de atuação nos países lusófonos muito intensa. Eu admiro muito e me espelho muito no trabalho do professor Jorge. Então, muito obrigado, professor, pela sua generosidade, pela sua excelente conferência. Eu pediria uma salva de palmas aqui, outra vez, umas palmas virtuais para o professor Jorge. Obrigado. Conferência. Muito obrigado. Aqui é a sua casa, professor Jorge. Sempre. Muito obrigado, Wagner. Aqui é a sua casa. Tenho saudade de estar com o Wagner Menezes, a nossa ida à Guiné-Bissau, enfim, um país grandes aventuras. Grande aventura, nem imagina. Tem que contar aos seus colegas como é que as coisas de facto, puderam ter acontecido, não é? Quer dizer, como sabemos. Bom, é melhor não entrar em pormenores. É verdade. Muito obrigado. Então, Wagner, grande abraço. Muito obrigado. E obrigado. Agradecer a todos aqui presentes, aos alunos, aos convidados. Muito obrigado por terem vindo aqui.